Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto está perto. Isaías 55, verso 6. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Incrível como as coisas de Deus são ordenadas, conforme já mencionamos em vídeos anteriores. Deus tinha e tem um plano fantástico para cumprir. E Ele cumprirá tudo à risca. Embora às vezes achamos morosa as promessas de Deus, a execução do seu plano, mas isto é por causa das nossas limitações. Mas Deus, na sua eternidade, Ele cumprirá tudo à risca. A gente está dizendo isto porque nestes comentários sobre o ministério de João Batista, o fato de João Batista vir batizando em água e anunciando que ele era o precursor do Senhor Jesus Cristo, isto é, aquele que veio, que estava preparando o caminho. Ele mencionou que disse ele, eu batizo em água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a gente percebe dentro de uma ordem cronológica perfeita, João Batista batizou o próprio Senhor Jesus Cristo nas águas. E logo no ato batismal, Jesus recebe o Espírito Santo. João viu tudo na íntegra. Ele foi testemunha pessoal do fato. E Jesus, logo em seguida, é levado pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Deus, ao deserto, onde durante 40 dias e 40 noites, em jejum total, foi tentado pelo diabo e, como se sabe, teve vitória total. E ele começa a executar o seu ministério depois de escolher 12 homens. E em certo tempo de seu ministério, houve ali aquela grande confissão. Aquela confissão de Pedro. Embora os discípulos não tinham sido ensinados que Jesus era o Messias prometido e tão esperado pelos judeus. Jesus um dia perguntou para eles, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E logo veio a resposta, uns dizem Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Mas vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo.
o Filho do Deus vivo. Mas, Pedro, ninguém tinha te falado isso. Ninguém falou isso para vocês. Ah, Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, que não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Olha aí, que glorioso, que revelação fantástica. Ah, mas foi após esta revelação que ele disse para os discípulos, ele deu aquela notícia relativamente péssima. O Filho do Homem vai subir até Jerusalém e lá os sacerdotes, os escribas, irão prendê-lo e ele será julgado por eles, crucificado, e vai ressuscitar no terceiro dia. Tudo aconteceu, eu digo novamente, na íntegra. E temos que lembrar que João tinha dito: ele vos batizará com o Espírito Santo. E sabe quando que ele veio falar no Espírito Santo? Na semana final de seu ministério. É claro que ele percebeu que o momento em que ele deixaria os discípulos estava se aproximando. E então ele disse para eles: se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, conforme a tradução, um outro ajudador. Mas, por que ele usa a expressão outro? Será que Jesus estava se referindo a outra pessoa? Veremos no decorrer da promessa que ele estava dizendo dele mesmo. Note a diferença no ministrar, no tempo de ministério desse outro Consolador. Outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele estava dizendo nas entrelinhas: eu estou indo embora, mas esse outro que vocês irão ver ainda, esse outro, ele nunca mais vai embora. Ele vai ficar convosco para sempre. Aí, ele dá a descrição exata desse outro. O Espírito da verdade. Olha aí, o Espírito Santo, do qual João Batista tinha falado lá às margens do Jordão. O Espírito da verdade, ele tinha dito no verso 6 do mesmo capítulo, João 14, eu sou a verdade. Olha aí, o Espírito da verdade,
que o mundo não pode ver, nem o conhece. Como Jesus? Alguém ver Espírito. Espírito é invisível, mas note o que ele falou, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! Você percebeu que ele estava falando dele mesmo? Que esse outro não era como muita gente pensa, não era outra pessoa, não era outra divindade. Ele estava falando dele mesmo. Quem que estava com os discípulos? Quem que o mundo não podia ver e os discípulos estavam vendo? Era o próprio Jesus. Por isso, ele faz uma descrição exata. O Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, nem o conhece, ou nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Ele tinha andado com eles durante 3 anos e meio. Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! Veja que progressão, veja que esse outro, que era ele mesmo, teria uma atuação permanente, e esta atuação não seria do lado externo da vida deles, das nossas vidas, mas do lado interno. Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! Aí então ele completa para mostrar que era aqui, numa só promessa, as 3 manifestações, não 3 pessoas. A manifestação do Filho, eu rogarei. A manifestação do Espírito Santo, ele não como carne, mas como Espírito. E aí ele arremata, conclui, mostrando ele como Pai. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Quem que deixa o filho órfão quando morre? Logicamente, o pai. Então, as 3 manifestações numa só promessa: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Voltou no dia do Pentecoste. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto
e nos dê a paz. Amém e amém.